em realização. Meu amado, eu desejo sempre estar na sala do banquete. Eu vou ficar pra te adorar. Eu escolhi viver no teu jardim, Senhor, pra contemplar a tua formosura. Tua presença é o meu sustento. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. No jardim de Deus é onde ouço a voz do meu Senhor, que alegra o meu coração, pra me conduzir em realização. Meu amado, eu desejo sempre estar na sala do banquete. Eu vou ficar pra te adorar. Eu escolhi viver no teu jardim, Senhor, pra contemplar a tua formosura. Tua presença é o meu sustento. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. Obrigado por me amar assim. Eu não conheço amor tão grande assim. Obrigado por me amar assim. Eu não conheço amor tão grande assim. Eu escolhi viver no teu jardim, Senhor, pra contemplar a tua formosura. Tua presença é o meu sustento. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. O jardim de Deus é o lugar onde quero habitar, onde encontro tudo o que preciso, frutos de amor pra me fortificar. No jardim de Deus é onde ouço a voz do meu Senhor, que alegra o meu coração, pra me conduzir em realização. Meu amado,
banquete eu vou ficar pra te adorar. Eu escolhi viver no teu jardim, Senhor, pra contemplar a tua formosura. Tua presença é o meu sustento. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. No jardim de Deus é onde ouço a voz do meu Senhor, que alegra o meu coração pra me conduzir em realização. Meu amado, eu desejo sempre estar na sala do banquete. Eu vou ficar pra te adorar. Eu escolhi viver no teu jardim, Senhor, pra contemplar a tua formosura. Tua presença é o meu sustento. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. Obrigado por me amar assim. Eu não conheço amor tão grande assim. Obrigado por me amar assim. Eu não conheço amor tão grande assim. Eu escolhi viver no teu jardim, Senhor, pra contemplar a tua formosura. Tua presença é o meu sustento. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. Não duvidarei, só posso dizer: tu és meu Deus. O jardim de Deus é o lugar onde quero habitar, onde encontro tudo o que preciso, frutos de amor pra me fortificar. No jardim de Deus é onde ouço a voz do meu Senhor, que alegra o meu coração pra me conduzir em realização. Meu amado, eu desejo sempre estar na sala do banquete. Eu vou ficar pra te adorar.
no jardim de Deus. Olá, meus amigos, boa noite, final de tarde, na viração do dia, estamos aí para mais uma live. Olha, já tem um testemunho aí, a irmã Castarina Borges, né? Que está aí participando. A cirurgia da mãe foi um sucesso, Deus tremendo. Pastor Felipe Moniz está aí com a gente também, Xanxerena, bênção de Deus. A irmã Leonilda, boa noite, irmã, Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, irmã Castarina também, que Deus abençoe. Quem está aí vai participando, vai comentando. Eu estou aqui olhando para o Facebook hoje, vamos renovando, né? Com o passar dos dias aí, Deus vai derramando a bênção, Deus vai nos abençoar. Mas nós estamos aqui num propósito de não ficar só comentando, mas de fazer você ouvir a voz de Deus. Esse é o propósito que nasceu no meu coração para essa live aí na viração do dia. Os sinos já estão batendo porque é momento de oração, nos preparando para a bênção de Deus. Vamos orar, vamos colocar esse momento na presença do Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus estamos aqui na tua presença, na porta do templo, da igreja, e eu tenho a certeza, Pai, que nós estamos aqui porque toda pessoa que entrar por essa porta será abençoada, seja hoje à noite no culto das 7h30, seja amanhã na oração com o pastor Jaime às 9 horas da manhã, as mulheres que vencem à tarde, às 15, ou sexta-feira nos cultos de cura, libertação, nos cultos de santificação às 9, meio-dia, 3 da tarde ou 7h30 da noite. Eu creio, ó Deus, que todos que estão comigo nesta live serão abençoados, verão a manifestação do teu poder, da tua glória sobre a vida deles, pois o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é um Deus galardoador, que faz mais do que pedimos ou pensamos, e eu creio, ó Deus, que o Senhor fará, porque todos que estão comigo nessa live é porque tem fé no coração, Pai, é porque creem na tua palavra, Senhor, e isso faz com que os milagres aconteçam, que venha acontecer um milagre na vida deste meu amigo, desta minha amiga, deste meu irmão e desta minha irmã, Pai. Que sinais, maravilhas e prodígios venham ser vividos por todos para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Pai, e amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Olha aí, vamos entrar já na palavra, vai participando aí conosco, e aí a pastora Sheila também, sempre ligadinha aí, boa noite, pastora. Aí a nossa IGD Santa Luzia, e também lá em Sidelópolis, né? Estamos aí na fé, na bênção de Deus. E eu tenho a certeza que Deus vai abençoar todos os nossos amigos e irmãos que estão assistindo a gente, e também por aqueles por quem você está participando e orando, fazendo aí seus pedidos de oração. Enquanto eu estiver ministrando aqui, pregando, você pode colocar aí o pedido de oração, fazer como os irmãos fizeram ontem, eles foram colocando seus pedidos, no final eu orei, porque eles me passam aqui direitinho, e nós vamos orando, vamos colocando diante de Deus, e os milagres vão acontecer, porque o nosso Deus é Deus de poder, é Deus de maravilhas. Eu quero continuar nesse entendimento que nós começamos ontem, porque as declarações de Jó foram fortíssimas, né? Deixa eu pegar lá para depois vir para cá. No capítulo 19... Deixa eu abrir aqui, que eu ia começar direto aqui no 42. Mas deixa eu ler o que nós vimos ontem, porque diz assim, no capítulo 19, 25, 26 e 27, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não outros o verão, por isso meu coração se consome dentro de mim. O Jó faz essa declaração importantíssima, fortíssima, aonde ele determina que os olhos dele verão, e não outros. Ele não ia ver a Deus por outros olhos, ele não ia ver Deus por ouvir falar, ele queria ver o agir de Deus, ele queria ver o milagre na vida dele, ele estava determinando isso para ele. Como até disse um amigo de Jó, no capítulo 22,
versículo 28, determinando tu algum negócio, se te afirme, a luz brilhará em teu caminho. O Jó já havia determinado, o Jó já havia falado que os olhos dele veriam a Deus e não outros, que ainda a pele dele já consumida, mas na carne ele ia ver Deus, ele ia ver Deus restaurando a pele consumida pela lepra, ele ia ver Deus restaurando a fazenda dele, que foi parte roubada, parte destruída. Ele ia ver Deus dando a ele outros 10 filhos, já que os que morreram não poderiam voltar à vida, mas Deus poderia dar a ele outros novos filhos, e foi assim que Deus fez. Deus deu a ele outros 10 filhos, fora os 10 que já estavam falecidos. O Jó então teve 20 filhos aí no total. Foi muitíssimo abençoado o Jó por Deus. Por quê? Porque ele foi determinado. Ele permaneceu firme na sua determinação, crendo que Deus faria aquilo que saiu dos lábios dele, meu amigo. Você que está me assistindo e que está passando por um momento difícil na vida, você precisa fazer o mesmo que o Jó. Determine, os meus olhos verão e não outros, é os teus que precisam ver, e você não precisa apenas ouvir falar, ouvir falar, não, Deus quer que você veja a manifestação do poder dele na sua vida. Foi segunda-feira, eu estava lá em Criciúma, a pastora Sheila está aí, ela pode até comentar o nome da irmã por quem nós oramos, consagramos a água, ela levou no hospital, e a irmã está feliz até hoje lá, já com mais de 90 anos, feliz da vida, porque ela estava já condenada pelos médicos, mas o Senhor Deus, com aquele poder ali, restaurou a vida dela, e os olhos dela viram que realmente Deus é poderoso. A filha viu, os familiares viram, porque é assim que Deus faz, ele age, ele vem com poder, ele se manifesta com graça, com glória na vida daquele que crê, que determina, que realmente confia, e é isso que Deus quer fazer por todos nós, em nome de... Aí a Dona Rosa, aí ó, assim, é a Dona Rosa, e tá lá firme, isso já faz quase o que, eu acho que 1 ano já, e tá lá firme na fé, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a presença de Deus, e é isso que Deus quer que todos nós vejamos. E no caso do Jó, ele precisava ver esse agir de Deus, esse poder de Deus praticamente em todas as áreas da vida dele, porque a fazenda havia sido roubada, então ele precisava de bênção financeira. A saúde havia sido tomada por aquela lepra, então ele precisava de cura. A situação no casamento dele não estava boa, porque a esposa nem perto podia chegar. Ele chega a dizer que o bafo dele era estranho para ela. Então olha que coisa séria, né? Porque ela já não se agradava do cheiro dele, claro, tomada por a lepra, ele estava realmente numa situação bem difícil, bem complicada. Mas a determinação dele faz com que Deus venha agir em todas as áreas, ele não limitou Deus. Ele disse, os meus olhos verão, e assim Deus foi agindo em toda a necessidade que o Jó tinha. E aqui no capítulo 42, nós vamos percebendo isso, porque o Jó então diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Olha que coisa que o Jó vai declarando, vai determinando. Deus quer ver essa determinação em cada um de nós. Nenhum dos pensamentos de Deus podem ser impedidos. E hoje nós já temos conhecido os pensamentos de Deus através das revelações da palavra. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, de bem. E Ele quer que vivamos o bem. Ele quer que nós venhamos desfrutar da bondade dEle, da benignidade, pois Ele diz na sua palavra que já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então esse é o pensamento que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito, que Ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida, e uma vida abundante que Jesus veio trazer. E hoje nós temos que fazer com que esses pensamentos de Deus se cumpram em nós. Como Jó disse, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E nós temos conhecido os pensamentos de Deus através da revelação da sua palavra. E nós temos que fazer com que estes pensamentos se manifestem em nós. Venha se cumprir na vida de cada um de nós. Os pensamentos de Deus a respeito da nossa saúde, pois Ele afirma que nós somos sarados pelas pisaduras de Jesus. Então você não tem que ter dúvida alguma
que você tem o direito de ser sarado, porque isso está afirmado na Bíblia Sagrada, revela o pensamento de Deus. Você não deve duvidar que Deus tem uma vida próspera para você, porque Jesus diz que veio trazer vida e vida em abundância. Então nós temos que desfrutar hoje dessa vida abundante, porque esse é o pensamento de Deus ao nosso respeito. E nós temos que fazer com que esse pensamento venha se manifestar em nós. O pensamento que ele tem a respeito do nosso casamento também. Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos no casamento, sejamos felizes, pois ele mesmo afirmou no seu pensamento: deixarão de ser dois e tornar-se-ão uma só carne. Uma só carne é para estar unido em tudo, é para estar bem, é para andar bem, é para viver bem. E é isso que Deus pensa a respeito do nosso casamento. Então nós temos que tomar posse disso se alguma coisa não está indo bem. Temos que orar, temos que determinar, temos que buscar a presença do Senhor para vermos os pensamentos de Deus jamais serem impedidos na nossa vida. Ó, o pastor Valdeci entrou aí também. Quem mais? A Nilce. Boa noite, para a irmã. Deus abençoe, pastor Valdeci, os irmãos de Chapecó, glória a Deus, né? O que mais diz aqui para nós? Ó? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Encobre o conselho? Uma pergunta, né? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Quantas coisas nós estamos falando do que nós não compreendemos, que nós não entendemos, e às vezes falamos bobagem que não deveria sair da nossa boca. Ah, desse jeito eu vou morrer assim. Não, está amarrado. Você não pode crer dessa forma. Não, é que eu nasci para sofrer mesmo. De jeito nenhum, ninguém nasceu para sofrer. Nós sofremos, e diz a Bíblia, por falta de conhecimento. Mas nós vamos falando de coisas que não entendemos, e às vezes até queremos explicar coisas que ainda não estamos entendendo bem. Melhor a gente não entrar nesse assunto. O rei Davi disse: eu não entro em assuntos altíssimos. Ele já não entra, que é para não nos confundir, não tem problema nenhum. E às vezes a gente também tem que tomar essa mesma posição. Peraí, eu vou falar daquilo que eu já tenho entendido, à luz da palavra de Deus, porque aí jamais serei confundido. Jamais serei envergonhado, mas muitas vezes estamos falando de coisas que ainda não entendemos. A pessoa está ali sofrendo, essa é a vontade de Deus? De maneira alguma. Se essa fosse a vontade de Deus, então por que Jesus sofreu na cruz? Por que ele pagou o preço pelos nossos pecados? Por que ele foi moído pelas nossas pisaduras, pelas nossas transgressões? Não, nós não podemos aceitar e nem devemos permitir que tais coisas saiam dos nossos lábios, saiam da nossa boca. O que tem que sair da nossa boca é a certeza: Deus é comigo, Ele vai me abençoar, Ele diz que não nos abandonaria, não nos deixaria. Então eu tenho que entender tudo isso. É isso que eu tenho que falar. Como diz lá Isaías 41, no versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Então o que eu tenho que falar? Eu não vou temer porque Deus é comigo. Eu não vou me assombrar, Ele é meu Deus, eu não tenho o que temer. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Então eu vou ficar em paz, eu vou ficar tranquilo, porque eu sei de onde vem a minha ajuda. Eu sei quem é que vai me esforçar para eu poder vencer e chegar aonde eu estou determinando que vou chegar. Eu sei que Ele, com a destra da justiça dele, vai me abençoar, vai me honrar, e Ele vai fazer, Ele faz. Esses são os pensamentos de Deus que nós vamos conhecendo na medida que vamos meditando na palavra e vamos entendendo ela. Mas muitas vezes falamos de coisas que não entendemos, que não conhecemos. O Jota perguntou essa pergunta, né? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Quantas vezes a gente está encobrindo o conselho por falta de conhecimento? Conhecimento da verdade, conhecimento daquilo que diz a palavra. E aí falamos coisas que, em vez de agradar a Deus, está agradando o inimigo. Está dando mais força, mais poder a Satanás
para atingir as nossas vidas e quem sabe causar até uma destruição. Não, está amarrado, nós temos que falar e jamais encobrir o conselho de Deus na nossa vida. Aí ele continua aqui, ainda nesse versículo, por isso falei do que não entendia. Meu amigo, minha amiga, procure entender a palavra de Deus, procure entender o que Deus tem revelado. Você vem no culto, o pastor pregou, glória a Deus, foi uma revelação de Deus. Vai para casa, medite naquela palavra, procure entender mais e você vai ver que Deus vai abrir o entendimento e vai te ajudar a alcançar a vitória que você está buscando. Mas se você vem na igreja, ouve a palavra e às vezes nem entendeu direito, pois é, né? Eu não tenho essa capacidade. Claro que tem, nós fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus. Todos nós, sem exceção, então nós temos essa condição, nós temos essa capacidade. Basta que nós nos esforcemos um pouquinho mais para adquirir essa ciência de Deus, esse conhecimento. Para adquirir a ciência, nós precisamos estudar e pesquisar. Aí nós vamos, mas pesquisar em fontes que realmente são, que a gente pode confiar, fontes confiáveis. Não vai qualquer fonte aí, porque misericórdia, tem umas fontes aí que mais falam bobagem, que mais distorcem, encobrem o conselho de Deus do que realmente falam a verdade. Então a gente tem que pesquisar naquilo que vai realmente trazer o conselho para o nosso coração, conselho de Deus. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que ele ainda não estava entendendo, e que eu não compreendia. E quanta coisa para a gente às vezes é maravilhosíssima, mas eu não está compreendendo. E se eu não estou compreendendo, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar essa compreensão. Buscar alguém que possa me ajudar a compreender. Nós pastores estamos aqui na igreja com um propósito: pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, mas também levar você ao entendimento, à compreensão. Você não compreendeu? Para isso que nós temos também uma equipe de obreiros normalmente nas igrejas. Para que se a pessoa não compreendeu, ela pode até no final do culto, não durante o culto, que é para não impedir o que Deus está falando, e não atrapalhar o que Deus está falando, mas após o culto, chegar ali, obreiro, não entendi isso aqui direito. E se o obreiro, talvez por causa da atividade, também não pegou aquela revelação, aí ele vai encaminhar ao pastor, ou alguém que teve o entendimento e vai poder ensinar, ajudar essa pessoa a chegar a isso, porque Deus quer que nós cheguemos ao entendimento. É o entendimento que nos faz crescer, é o entendimento que nos faz viver, é o entendimento que nos faz alcançar. Por que o Jó não alcançou antes, né? Porque o entendimento dele ainda não estava aberto. Ele até chega a dizer, eu prego isso muito quando eu estou fazendo aí nas igrejas a campanha lá do Tribunal da Justiça, que o Jó disse assim, se eu soubesse que poderia achar, entraria ante ao seu tribunal. Então ele não sabia ainda, o entendimento dele ainda estava fechado para isso, mas nós já sabemos, né? E aí ele continua dizendo, então, escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Olha o que o Jó está pedindo para Deus escutá-lo. E Deus escuta, porque o próprio Deus falou até por Jeremias, dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Então fazer uma oração ou pedir algo para Deus como o Jó está pedindo, não tem nada de errado. Eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero entender, então tem que fazer isso aqui, o que o Jó fez. E eu te perguntarei e tu ensina-me. E ele vai ensinar, porque Deus não quer que nós cheguemos ao conhecimento, e ele nos deu um ensinador de justiça. Em Joel ele prometeu que ia nos dar o ensinador de justiça. Em Atos dos Apóstolos ele cumpre isso, dando-nos o Espírito Santo. Então, ao clamarmos, a invocarmos, Deus nos faz compreender as coisas dele, a palavra dele. E nós temos que buscar essa compreensão. E diz mais, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvisse, que eu falei ontem. Mas agora te veem os meus olhos. Olha o que ele determinava lá atrás. Os meus olhos verão e não outros. Meu amigo, minha amiga, determine isso. É os teus olhos que vão ver a cura no teu corpo. É os teus olhos que vão ver Deus prosperar o teu caminho. É os teus olhos que vão ver a bênção de Deus na sua vida e não outros. Deus quer que os teus olhos vejam, os meus olhos vejam, nós que estamos servindo a Deus, que somos servos de Deus, lembrando que a história de Jó começa, o próprio Deus falando a Satanás, observaste o meu servo Jó? Nós estamos servindo a Deus,
e temos o mesmo direito que teve o servo Jó. O Jó também era sujeito a erros, né? Ainda que era um homem íntegro, se desviava do mal. E isso é importante nós fazermos também, nos desviarmos do mal, para que de fato, quando for necessário, nós tenhamos a força e o poder de Deus à nossa disposição para nos abençoar, e Ele assim o fará em nome de Jesus. Ó, você que está me ouvindo aí, vai colocando aí em nome de Jesus seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho mais já vou orar, ó. Faltam 6 minutos para a nossa oração. Meu copo com água está aqui, ó. Aqui atrás aqui do tablet, mas está aqui, daqui a pouquinho mais eu vou orar. Então você já pode ir pedindo aí seu pedido de oração, que nós queremos orar por você. Ontem foram vários pedidos e nós queremos continuar orando aí. Eu sempre procuro orar aqui na live e procuro orar também em outro momento. Não vou dizer que eu vou orar hoje à noite ou que não. Às vezes eu oro na noite, às vezes eu oro na madrugada, conforme ali Deus me faz orar. Ontem, pelo exemplo, eu não orei à noite não por você, eu orei na madrugada, hoje era 4 horas da manhã que Deus me acordou, e ali então eu fui orar pelos pedidos que os irmãos fizeram ontem, e eu tenho a certeza que Deus vai honrar cada um em nome de Jesus. Para nós encerrarmos aqui, ele diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu amigo, minha amiga, o arrependimento é algo muito importante. Porque se nós não estamos compreendendo, não estamos entendendo e não estamos vivendo os pensamentos de Deus que não podem ser impedidos, a gente tem que sim confessar a Ele e pedir perdão. Deus me perdoa porque eu que não estou compreendendo, eu que não estou entendendo, eu que não estou chegando a esse entendimento e estou deixando de viver a bênção do Senhor na minha vida. E isso vai fazer sim com que a misericórdia de Deus opere em você, em nome de Jesus. É necessário o arrependimento que traz o refrigério. Quando nós erramos, quando nós pecamos, no minuto, o missionário já ensina isso, né? No segundo seguinte é a hora de você se arrepender e pedir o perdão para Deus. Porque aí aquilo ali não fica na sua conta, é colocado na conta de Jesus, que pagou o preço lá na cruz do Calvário. Mas quando a pessoa não se arrepende, aquilo ali fica na sua conta. E aí não vem o refrigério pela presença de Deus, mas vem, como diz a Bíblia, vem mais perturbação, vem mais problema, vem mais situação difícil. Então é necessário que a pessoa faça isso também, como o Jó disse: me arrependo no pó e na cinza. Então ele vai reconhecendo que realmente ele teve alguns pensamentos que não foram bons, ele chegou a comentar e falar coisas que não eram legais. E assim, mas ele se arrependeu, confessou isso diante de Deus, e nós conhecemos aí o que Deus fez pelo Jó. E quem não conhece, a minha intenção é de continuar amanhã. Claro que Deus que sabe, Ele pode querer nos dar outra mensagem, mas a minha intenção é continuar aqui para nós vermos aí algo muito sério, mas muito importante mesmo, que eu quero mostrar para você amanhã, se Deus assim me permitir, a respeito de uma oração que precisou ser feita. Mas é assunto de amanhã, na live de amanhã, em nome de Jesus. Já quero preparar você para a oração. Quem não colocou o pedido ainda coloque, porque eu tenho a certeza que nós vamos orar agora. E Deus vai abençoar, e vai abençoar muito em nome de Jesus, né? Vai botando aí, eu já estou vendo aqui, a irmã Nancy já tem ali o pedido, já estão anotando lá, né? Também a Leonilda também já está colocando aí isso, vai colocando pela família em nome de Jesus. O pastor Robert, amém, boa noite, pastor Robert, paz. Né? A irmã Heloísa também, em nome de Jesus. Vão entrando aí, vão comentando, vão colocando esses pedidos de oração, ó. Eu oro sempre faltando 5 minutos, falta 2 minutinhos aí, então eu quero incentivar você a participar mesmo, a dar aí o seu like, compartilhar aí para que mais pessoas possam ver essa palavra. Deus tem falado coisas tremendas esses dias aí, e é importante a gente estar ligado com Ele, porque é isso que Deus quer, que nós venhamos entender o pensamento dEle, que é favorável a nós, não é contra nós, nunca foi e nunca será contra. Eu ensinava aqui no domingo até algo que me chamou muita atenção, que sempre foi plano de Deus, projeto de Deus, a salvação não só para o judeu, mas para todo mundo. Sempre foi, está lá em Isaías capítulo 49, versículo 6, está lá bem declarado que ele seria o servo do Senhor, que levaria a salvação a todos os confins da terra. Então olha que o plano de Deus anunciado, deixa eu ler aqui direitinho para você, é Isaías
Isso aqui é muito forte. Isaías capítulo 49. Enquanto você coloca aí seu pedido de oração, que eu já vou orar, deixa eu ler isso aqui, ó, ao desejo de Deus, ó. Hoje é dia da família, é importante a gente falar disso, porque é o desejo de Deus que a sua família seja salva, é o desejo de Deus que a sua casa seja salva, é o desejo de Deus que Deus alcance, que cada um deles seja alcançado pela graça de Jesus. Diz assim, ó, disse mais: pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tomares prazer a trazer, os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então veja que o plano da vinda de Jesus nunca se limitou só ao povo judeu, mas sempre foi a toda a humanidade que chegasse. Infelizmente, como o próprio Senhor Jesus disse, que ele estava dando a vida dele por muitos, porque nem todo mundo crê. A intenção era para ser por todos, mas só recebe aquele que crê de fato, né? Mas nós que aqui estamos, cremos, e é tempo de recebermos a bênção de Deus, o milagre de Deus, as maravilhas de Deus agora na nossa vida. É chegado o momento da oração. O meu copo com água está aqui, o seu está aí também. Se não está, pegue e vamos orar. Vamos determinar essa bênção de Deus aí para a sua vida agora, para a sua casa, sua família. Os pedidos estão aí. Isso, tem aqui do Face e do Instagram também, né? Olha aí, ó, já tem até o testemunho. A irmã Kátia conta aqui. Segunda pediu oração pelo trabalho do seu esposo, e na terça já vimos já viram o mover de Deus. Olha aí que lindo, glória a Deus, ó. Deus é Deus de resposta. Aqui a Nancy, eu já tinha lido o pedido, né, da irmã Leonilda também, pela família. Vamos orar agora. Pede oração pelos filhos, a Luísa, vamos orar também. Elizabeth pede oração por Sidney, que está com câncer. Oração por Rudinei, que está no vício. Vamos orar agora e Deus vai abençoar, né? Ore comigo então, coloque, apresente esse seu copo com água. Senhor Deus, em o nome de Jesus, a minha mão está sobre estes pedidos, Pai, mas que não seja a minha, mas a tua, sobre a vida de cada um destes que pede essa oração, sobre a vida de cada um, ó Deus, desses familiares, destes, ó Deus, filhos que foram citados aqui, ó Pai, em oração agora, pelo Sidney, o Rudinei, oh meu Deus, os filhos da Luzia, a família da Leonilda, Pai, em nome de Jesus, pela filha Luciana, lá da Nancy, que o teu poder alcance eles onde quer que eles estejam agora, que toda ação do inferno, que toda obra maligna, que esse espírito de doença, que esse espírito de vício caia por terra agora, que essa perturbação na família, na vida deste filho, desta filha, desse mal que tem atormentado muitas vezes até o casamento, a vida conjugal, ou tem trazido problemas financeiros, ou qualquer outro tipo de problema, eu amarro agora, eu paraliso agora, eu ordeno que esse mal saia, que esse mal vá embora, desapareça em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos que estão orando comigo agora, e aonde houver um mal, eu repreendo, eu paraliso e eu ordeno, saia, vá embora e não volte mais. Eu consagro a água, Senhor, e eu peço que o Senhor coloque nesta água o teu poder que cura, que liberta e que transforma. Pai, em nome de Jesus eu creio, o Senhor vai se manifestar através dessa água, em o nome de Jesus, Pai. Eu creio, ó Deus, tanto bebendo ou largando ela em algum lugar, ali o teu poder vai se manifestar em nome de Jesus. Isso é para a honra e para a glória do teu nome, pois eu consagro, e tudo que consagramos a ti torna-se santíssimo ao Senhor. Amém, Jesus. Meu amigo, minha amiga, beba da água, dê para a família beber. Você que tem algum animalzinho que não está bem, dê para esse animal beber da água também, coloca lá na aguinha dele, que Deus vai fazer a obra ali também. Mas eu senti aqui no meu coração, quando estava orando, você que está com algum problema na frente da sua casa, joga água lá na calçada, na frente da sua casa, que Deus vai resolver o problema lá. Faz isso em nome de Jesus. Você que talvez está com um problema até na sua horta, no seu pomar, joga água lá, que Deus vai resolver o problema lá.
essa água está consagrada a Deus. Se você fizer, Deus vai honrar, vai abençoar. Depois você pode contar o testemunho para nós aí, em nome de Jesus, né? E nosso amigo, sua oração pela salvação da minha família, também a Castarina pediu, já está incluído aqui, tá, irmã? É Castorina, né, Oriana? Castorina, já está incluído aqui, nós vamos orar em nome de Jesus, né? Pela segurança da minha família, está incluído aqui também a mãe Ângela, já está incluso aqui também em nome de Jesus. Depois, na próxima oração que eu vou fazer, vai ser hoje à noite, terminando o último culto aqui, eu já vou estar no altar com os pedidos que foram colocados ao pé da cruz. Os amigos lá de Tubarão, o pastor me entregou lá e eu vou estar orando, vou orar pelos nossos aqui também. Todos esses pedidos aqui vão estar inclusos na minha oração logo mais à noite ali no altar de Deus, para a glória do Senhor. Meu amigo, minha amiga, hoje à noite ainda estamos entregando aqui o sabão do lavandeiro, ó. É bênção de Deus. E lembrando a todos que domingo é Santa Ceia do Senhor, 8h30 às 15h e às 19 horas. Vai ser bênção de Deus, domingão na graça do Senhor, recebendo a unção do Espírito, louvando e adorando a Deus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã tem mais, amanhã vai ser muito bacana. Amanhã você não pode perder, amanhã você vai ver, vai ser algo muito especial. Nesse mesmo horário, às 18 horas, prepare-se que Deus vai nos dar uma grande surpresa aí amanhã. Até amanhã, Deus te abençoe, um forte abraço. O jardim de Deus é o lugar onde quero habitar, onde encontro tudo o que preciso, frutos de amor para me fortificar.